E a minha primeira tarefa com vocês, embora já tenhamos tido momentos maravilhosos de oração e vibração com os nossos amigos do coral, parabéns pelo trabalho de vocês, maravilhoso. Só por alguns instantes, então, vamos procurar ir percebendo as vibrações harmoniosas desta casa que já nos elevaram as emoções com o trabalho desses amigos dedicados, buscando na música o contato com a espiritualidade maior. Nós agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade deste encontro, a oportunidade desta casa que nos oferece, mais uma vez, o contato com os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, e possamos aproveitar com a inspiração, contando com a inspiração da equipe espiritual, e que tenhamos momentos de muita paz e harmonia, que já estamos recebendo com os dois planos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, gente. Eu convido vocês, inicialmente, a fazermos, antes de descobrirmos, o jardineiro, a gente já tem mais ou menos uma ideia de quem seja, mas nós vamos descobrir onde fica esse jardim. Então, a primeira pergunta é, nesse mundão aberto sem porteiras, onde viveu Jesus? Onde ficavam as terras por onde Jesus passou? Jesus viveu na Palestina, Jesus viveu na Judéia, Jesus viveu em Israel, mas onde fica? Então convido vocês a fazermos uma viagem virtual com toda a segurança para o local onde Jesus viveu. As terras da Palestina, situadas no Oriente Médio. Mas a Palestina dos tempos de Jesus era muito diferente de Israel de hoje. Como vocês podem ver aí pela imagem, eu vou pegar o meu ponteirinho para ajudar aqui, nós temos, começa na verdade lá em cima, aqui olha, com a Galileia, essa região, que uma parte dela é a Síria e o Iraque, hoje, aqui também uma parte da Síria, da Jordânia, a Samaria e a Judéia aqui no sul. Então, todo esse trecho, na época, chamava-se inicialmente Canaã, é a mesma região onde o patriarca Jacó dividiu as terras para os seus 12 filhos. Na verdade, eram 10 com 2 netos. E na época de Jesus, portanto, as terras da Palestina eram muito maiores do que a Israel de hoje. Mas depois, com o passar do tempo, elas acabaram, aquelas 12 tribos, os 12 filhos, eram 12 regiões, elas se juntaram em duas. 10 se juntaram, formando o Reino do Norte, que inclui Galileia e Samaria, e 2 ficaram com o Reino do Sul, que é a Judéia. Judéia vem de Judá, e Judá era um dos filhos de Jacó. E Jesus era descendente da tribo de Judá, assim como o rei Davi, certo? Então, daí vem o nome judeu, certo, gente? Então, geograficamente, a divisão é muito fácil da gente lembrar. Galileia ao norte, Samaria no centro, e Judéia no sul.
Atualmente, a Israel de hoje, o país é do tamanho de Sergipe e é um país que está realmente na vertical, mas o território ele não obedece à mesma estrutura, a não ser em alguns pontos. Ao norte, aqui em cima, continua a mesma região onde ficava a Galileia, só que hoje chama-se Distrito Norte de Israel. Não se usa mais a palavra Galileia. A parte onde ficava a Samaria, hoje pertence à Cisjordânia, é território árabe, e aqui o finalzinho, onde era a Judéia, uma parte ainda é de Israel, mas como vocês podem ver, esse amarelado, esse bege claro do mapa, significa região árida, região desértica, enquanto lá em cima, onde ficava a Galileia, a região escura significa terra com fertilidade. Então, hoje, na verdade, o território israelense é muito menor, porque, inclusive, Jerusalém é uma cidade dividida em dois países. A parte moderna, localizada a oeste, pertence a Israel, e a parte antiga, a parte leste, está no território da Cisjordânia. Aqui nós temos o Mar Morto, e lá em cima, que a gente vai ver depois, o grande lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Aqui a faixa de Gaza, onde na época de Jesus viviam os filisteus. Então hoje reduziu bastante, e como a gente pode ver, lá em cima tem uma divisa aqui com a Síria, e essa aqui é o lado da Jordânia. Então sobrou muito pouco das terras da Palestina daquela época para Israel de hoje. Mas nós não vamos entrar em questões geográficas nem políticas, porque não é o nosso propósito, e apenas mostrar onde Jesus vivia. Jesus viveu nas terras da Palestina, que hoje é o território israelense, uma parte da Cisjordânia, uma parte da Síria, certo? Mas vamos em frente. Vamos adiante. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Agora, quando falar Galileia, a gente já sabe se localizar geograficamente. Pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Já sabemos, Síria faz divisa com Israel ao norte. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia e da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Quais eram os países do outro lado do Jordão? A Jordânia, a Síria, o Iraque. Então a fama de Jesus, devido às suas curas, percorreu toda aquela região muito mais rápido do que se tivesse o WhatsApp na época, certo, gente? Porque multidões iam para onde? Para a região da Galileia, porque sabiam que era lá que Jesus ficava. 80% do ministério de Jesus foi na Galileia. Grandes coisas aconteceram na região da Galileia, e hoje, agora, já sabemos onde fica. Vamos conhecer um pouquinho do que Jesus fez na Galileia, só para a gente ter uma ideia de quão rica foi essa região com a presença dele. Mas depois nós vamos entender por que Jesus escolheu a Galileia. Por que Jerusalém, ou melhor, por que Israel tem essa condição geográfica?
fértil ao norte, semiárida no centro e totalmente árida no sul. Nós vamos entender qual é o significado espiritual disso, para depois compreendermos por que Jesus escolheu a Galileia. Então, o que aconteceu na Galileia? Jesus curou a sogra de Pedro, curou o paralítico de Cafarnaum, que foi aquele que entrou pelo telhado da casa de Pedro, curou o cego de Betsaida. É uma passagem pouco citada e pouco estudada. Todo mundo se lembra da cura do cego de Jericó, mas não se lembra que Jesus também curou um cego em Betsaida que ficava próximo a Cafarnaum. Curou um leproso após o Sermão do Monte. Curou a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Curou o servo do centurião romano que vivia em Jerusalém, em Cafarnaum, e era amigo dos judeus. Curou o filho de uma viúva em Naim. Curou o homem da mão mirrada. Isso se deu no sábado na sinagoga. Vocês estão anotando? Porque tem muita coisa a mais, não acabou ainda não. Tem mais, gente. Jesus curou o jovem possesso, lunático, que era o que não faltava, como diz Kardec no livro A Gênese, a época de Jesus, uma epidemia de pessoas possessas, subjugadas, obsediadas, tomou conta daquela região, porque os espíritos inferiores, contrários à mensagem de Jesus, tentavam de todas as formas impedir ou assustar o povo para que ele não desempenhasse a sua tarefa. Jesus foi cear com publicanos na casa especificamente de Mateus. O primeiro convite foi de Mateus e depois foi cear na casa de Simão, o rico fariseu que humilhou Jesus num jantar. Humilhou descaradamente. Foi na Galileia que Jesus proferiu o seu mais famoso sermão, que é o Sermão do Monte. Proferiu o sermão para os discípulos, proferiu o sermão das 7 parábolas do reino, tudo isso no Evangelho de Mateus. Vejam, Jesus proferiu 5 sermões, dos 5, 3 foram na Galileia. Foi na Galileia que aconteceram os dois fenômenos da multiplicação de pães e peixes. Aconteceu a transfiguração no Monte Tabor, nós vamos conhecer onde fica, e aconteceu a transformação de água em vinho, que foi considerado o primeiro milagre de Jesus na aldeia de Caná, que era vizinha à cidade, à aldeia de Nazaré. Vocês pensam que acabou? Ainda não. Foi em Jerusalém, foi na Galileia, na região da Galileia, que tem a famosa passagem da tempestade acalmada, a pesca milagrosa, Jesus caminhando sobre as águas do grande lago de Genezaré, o acolhimento de Maria Madalena e a sua conversão integral a Jesus. Maria Madalena, Maria de Magdala, era de uma aldeia que se chamava Migdal, que significa Torre da Pesca. Foi na mesma região que Jesus escolheu os 12 discípulos. Só um não era galileu, Judas Iscariotes. Ele era de uma região chamada Queriote, da Judéia, do sul. Mas ele tinha uma lojinha de quinquilharias e nessa lojinha ele vendia peixes. E ele, claro, tinha que comprar peixe dos outros 11 discípulos que eram pescadores. Foi naquela região que ele curou a filha da mulher Sirofenícia, na região do Tiro, já ali no sul do Líbano, fazendo divisa com a Galileia. Foi em Nazaré que ele foi rejeitado e o seu próprio povo tentou jogá-lo de um abismo, e a profecia na sinagoga, justamente em Nazaré,
quando ele foi na sinagoga e leu um trecho de Isaías e disse: essa profecia acaba de se cumprir, ou seja, esse de quem Jesus está falando sou eu mesmo que estou aqui conversando com vocês. Aí o povo ficou possesso e tentou jogar Jesus de um abismo. Tudo isso aconteceu na Galileia. É um farto material de estudos do Evangelho. Conhecer o que Jesus fez na Galileia tem de tudo, não é, gente? Tem sermão, tem cura, tem passagens consideradas milagrosas. Então, por que essa região foi tão especial? É o que a gente vai ver ao longo da nossa conversa. Vamos conhecer um pouquinho melhor essa região? O lago, esse lago, o nome dele em hebraico é Kinneret, que significa harpa, porque o formato do lago é o formato de uma harpa. E nós podemos dizer que foi sobre as águas desse grande lago que Jesus dedilhou o seu evangelho. Esse lago é de águas cristalinas. Israel tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. As águas são límpidas, não são poluídas, assim como não é poluído o Rio Jordão. Israel não derruba uma árvore. Eles são extremamente preocupados com o meio ambiente. E esse lago, na horizontal, no lugar onde ele é mais extenso na horizontal, dá aproximadamente uns 13 quilômetros de extensão. E na vertical, no seu ponto mais comprido, ele tem aproximadamente de 23 a 25 quilômetros. Então ele é muito grande. Mas as suas águas costumam ser espelhadas, serem tranquilas. Por causa disso, ele tem a sua tonalidade muda, porque ele reflete exatamente a cor do céu. Se o céu está totalmente azul, o lago é azul. Se o céu está acinzentado, o lago fica acinzentado. Na época de Jesus, ele era extremamente viscoso, rico em peixes. Todo mundo conhece a tilápia de São Peter, né, que aliás é uma delícia. E ali os discípulos, sobretudo João e Tiago e filhos de Zebedeu, tinham uma sociedade pesqueira. A atividade principal ali era a pesca. E como vocês podem ver, o fato de ele ser escuro à volta significa que essa região, ela é região de lavoura. Ali até hoje planta-se muito, é o celeiro daquela região, é a região do Distrito Norte de Israel. E ao longo da margem oeste, as cidadezinhas por onde Jesus passou. Começando lá em cima por Cafarnaum, bem ao norte, Betsaida. Betsaida significa casa da pesca. Cafarnaum significa aldeia do Consolador. Depois nós temos a aldeia de Tábiga, onde aconteceu a multiplicação de pães e peixes. Aqui a aldeia de Magdala. Depois nós vamos ver imagens mais de perto. Aqui embaixo nós temos a única realmente grande cidade que existe, porque o resto, gente, são só ruínas. Não tem cidade, tem ruínas, onde ficavam aquelas aldeias, e nem eram cidades, eram pequenas aldeias. Mas a única que realmente continua até hoje é a cidade de Tiberíades, é uma cidade turística. Então, quem vai para essa região de viagem de turismo, normalmente as companhias costumam se hospedar na cidade de Tiberíades. E aqui embaixo nós temos a cidade de Nazaré, e pertinho de Nazaré, o Monte Tabor. O Rio Jordão, ele vem lá de cima, depois a gente vai ver melhor, e deságua na parte norte do lago, justamente aqui na região de Cafarnaum. Nesse trecho,
que ele vem lá dos pés do Monte Hermon, ele é bem caudaloso. E aqui embaixo, no sul, ele continua descendo, mas conforme ele vai se aproximando do Mar Morto, ele vai ficando mais barrento, mais escuro, porque a região é extremamente árida, tá? Então, esse é o cenário principal onde Jesus permaneceu, em torno do grande lago de Genezaré. As pessoas chamam de Mar da Galileia, mas o fato de usar a palavra mar pode levar a gente a pensar que se trata de um lago de água salgada. Não, é lago de água doce, tá, gente? Então, é preferível falar lago da Galileia, mas se falar ou se encontrar Mar da Galileia, já sabemos que se trata de um grande lago de água doce. Vamos conhecer algumas cidadezinhas daquela região, começando por Nazaré. E foi habitar na cidade de Nazaré, Jesus, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazaré, na verdade, não era uma cidade, era uma pequena aldeia. E a palavra Nazaré, na sua raiz, significa terra do menino. Ou o canto, a aldeia do menino. Que menino? O menino Jesus. Após terem observado tudo segundo a lei, isso em Lucas, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, Maria, José e Jesus bebezinhos. Voltaram do Egito, saíram do Egito e voltaram para Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Essas são as informações que nós temos a respeito da cidade de Nazaré dos Evangelhos. Hoje Nazaré é de fato um cidadão, mas lá vivem pessoas de todos os cantos do mundo, não somente judeus, mas também árabes, tem muito japonês, coreano, tem pessoas de todos os cantos e todos vivem muito bem. E são regiões de muito progresso material. Aqui nós temos uma imagem da Igreja da Anunciação, onde, segundo a tradição, teria sido o local onde o anjo Gabriel avisou Maria, que era uma mocinha dos seus 13, 15 anos, de que ela teria como filho um espírito muito evoluído. E o interessante é que nessa Igreja da Anunciação, bem no topo, aqui em cima, olha, tem um farol. O farol, nós já sabemos quem é, certo, gente? Então aí é que foi anunciado para Maria que um farol muito forte chegaria para que ela recebesse em seus braços. O Monte Tabor fica próximo de Nazaré. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. Algumas traduções dizem 2 varões, Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Isso está registrado em Lucas. E aqui nós temos essa imagem belíssima do Monte Tabor. Essa região é totalmente plana, é considerada ali a planície do sul do Mar da Galileia, do Grande Lago. E eu tenho uma amiga da casa espírita onde nós frequentamos, onde ela diz que a vontade dela é nós duas tirarmos o sapato e andarmos descalças, fazermos esse caminho, sentindo o solo na sola do pé e chegarmos até o Monte Tabor. Aí eu brinco com ela e falo, vai demorar muito, Érica, porque por enquanto a gente só está zigue-zagueando na planície. A gente ainda vai ter que fazer um esforço muito grande até conseguirmos a nossa transformação espiritual sobre o Tabor, porque a mensagem é essa, né, gente?
A planície é onde nós estamos. Encarna, desencarna, reencarna, desencarna. Então a gente não sai da planície. Nós temos que fazer um esforço muito grande para conseguir a nossa resplandecência espiritual sobre o Tabor, como Jesus deixou para nós nessa passagem muito linda, por sinal. Essa região é muito bonita e, como vocês podem ver, muita lavoura, né? A cidadezinha de Naim, no dia seguinte, quando fala no dia seguinte, gente, é só uma narrativa, né? Não significa que tenha sido exatamente no dia seguinte daquilo que aconteceu anteriormente, tá? É um estilo literário. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, pequenas aldeias. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Uma multidão seguia Jesus sempre. Ao chegar perto da porta da cidade, as aldeias eram muradas, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Bom, a classe mais pobre dos pobres na sociedade judaica eram as viúvas, que elas normalmente ficavam sem renda alguma, com raras exceções. E ainda por cima, no caso dessa, justamente o filho ter morrido era sinal de que ela se tornaria mais pobre ainda. E vendo-a, Jesus, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, o que seria inimaginável para um judeu tocar num cadáver onde o rapaz estava sendo levado para sepultamento. Jesus chegou para ele e disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Foi uma ordem para o espírito daquele rapaz, que certamente ainda não havia se desligado completamente do corpo. Porque se ele tivesse definitivamente se desligado do corpo, não haveria como retornar à vida material. Mas essa frase tem um peso muito forte e nós não vamos poder ficar falando especificamente sobre o significado espiritual, senão a gente só vai embora para casa amanhã, tá? Vamos à sequência. Uma ideia do local, que como a gente pode ver, não tem assim muitas belezas, a não ser a grande região da Galileia. A cidade de Caná, onde se deu o chamado primeiro grande milagre de Jesus, mas na verdade tudo isso tem um sentido parabólico muito grande. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Então, a gente é levado a crer que os noivos eram conhecidos da família de Jesus, por isso que foram para a festa. E aqui nós temos uma imagem da cidadezinha de Caná, que fica muito próxima a Nazaré. E como o local é pequeno, como eu falei, o território israelense hoje é pequeno, é tudo grudado, certo, gente? Alguns quilômetros você já está em outra cidadezinha, tá? Não tem muito o que destacar. O Rio Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, porque literalmente o Rio Jordão desce do norte para o sul. Desce lá dos pés do Monte Hermon, na divisa com o Líbano, até desembocar de vez no Mar Morto. Ora, daqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Mas ele foi batizado por João no Jordão, no local onde João Batista ficava. E João Batista ficava na região do Rio Jordão, próximo a Jericó, próximo ao Mar Morto. Então ele saiu de Nazaré e foi até a Judeia para se encontrar com João Batista, tá, gente? Então, como a gente pode ver aqui, olha, já mostramos essa imagem, depois tem outra. Aqui, ó,
Ele vem lá de cima, essa linha vermelha, desemboca aqui, que é bastante caudaloso o rio aqui, e outra região não é plana, tá, gente? Sempre com leves colinas, alguns montes. Aí depois ele vai continuar descendo até chegar no Mar Morto. Aqui é uma vista melhor, olha, lá em cima. Ele desce até o Lago da Galileia, continua descendo até chegar de vez no Mar Morto. Aqui nós temos algumas imagens, como a gente pode ver, para nós aqui no Brasil, que temos uma imensidade de rios caudalosos, quando a gente olha no Rio Jordão, a gente não vê nada de especial, certo, gente? Sem desmerecer a ninguém, mas era um rio sagrado para os judeus. E aqui é a parte sul do Grande Lago, e aqui ele continua. Então, como a gente pode ver, é uma região plana, muito bonita, e aqui ele ainda é, assim, bastante, vamos dizer, mais limpinho, né? Tem uma cor esverdeada. Aqui é uma região, lá no sul do lago, onde as pessoas vão para se banhar, mas não é nesse local onde Jesus foi batizado por João Batista. Jesus foi batizado por João Batista na região de Jericó, que fica no deserto da Judéia. Cafarnaum. Cafarnaum é denominada a cidade de Jesus, a aldeia do Consolador. Quando Jesus ouviu que João fora preso, Jesus estava com João Batista lá na região da Judéia, próxima a Jericó. Retirou-se para a Galileia. Vocês fazem ideia do percurso, de quantos quilômetros, gente? Aproximadamente 150 quilômetros, até mais, porque de Jerusalém até Cafarnaum são 150. Jesus estava mais para baixo ainda de Jerusalém. Uma pernada de 150 quilômetros. A região não era plana. E Jesus foi e voltou e fez esse caminho muitas vezes. Então, quando a gente fala seguir Jesus, não é difícil seguir Jesus só nos seus ensinamentos. Também foi muito difícil seguir Jesus caminhando. Precisava ter uma força muscular à altura, porque ele caminhou muito e sempre a pé, né? Então, quando ele ficou sabendo que João foi preso, ele voltou para Nazaré, e depois de deixar a cidade de Nazaré, onde ele foi quase jogado para baixo de um barranco, lá de um abismo, ele foi viver em Cafarnaum, à margem do Grande Lago. Então aqui nós temos uma plaquinha avisando que Cafarnaum é considerada a cidade de Jesus, e aqui nós temos, gente, o que sobrou de Cafarnaum hoje são só ruínas. Tá? Então, vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Esse teto é de uma igreja franciscana e o chão é de vidro, porque ela foi construída sobre as ruínas de um local que teria sido a casa de Simão Pedro. Foi só o que sobrou. Não tem mais cidade de Cafarnaum, nem as outras, a não ser Tiberíades. Então, esse teto é da igreja franciscana, e quem está aí dentro, olhando, vê as ruínas da casa de Simão Pedro. Aqui nós temos, nesse cantinho aqui a gente já vai ver mais perto, o que sobrou também da sinagoga de Cafarnaum. Aqui, olha. Em Cafarnaum tinha uma sinagoga. Templo só existia um, em Jerusalém. Nas aldeias existiam sinagogas, onde os judeus se reuniam para estudar a Torá aos sábados. E Jesus, muitas vezes, foi ensinar aos sábados da sinagoga, mas ele aproveitava e fazia algumas curas dentro da sinagoga, e o pessoal ficava horrorizado, não é? Aqui, gente, uma vista também para destacar um ponto. Lá em cima, aqui
foi o local onde Jesus pronunciou o Sermão do Monte. É uma leve colina. O pessoal fala Sermão da Montanha, a gente já pensa aquela montanha. Sermão do Monte, a gente já pensa Jesus lá em cima e o povão lá embaixo. Seria impossível, gente. É uma colina suave, para que todos pudessem ver e ouvir Jesus. E essa colina fica atrás da onde ficava a aldeia de Cafarnaum. Também em Cafarnaum, nós temos essa estátua em homenagem a Simão Pedro, e aqui embaixo, aqui nessa pedra, está escrito sobre esta pedra erguerei a minha igreja, mas tudo isso é simbólico, claro, não vamos entrar nesses detalhes, porque o propósito não é esse, certo, gente? Essas palmeiras aqui são as tâmaras, porque as tâmaras de Israel são extremamente doces. A gente acha no supermercado, viu, gente? Quando forem ao mercado e acharem tâmaras, dá uma espiadinha de onde elas vêm. Ou elas vêm da Tunísia, ou elas vêm de Dubai, ou elas vêm de Israel. Escolham uma de Israel, claro, certo? São as mais docinhas. Betsaida, que significa casa da pesca. No dia seguinte, Jesus, vejam que tudo começa no dia seguinte, né? No dia seguinte, Jesus tinha a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe, segue-me. E Filipe era natural de Betsaida, que também era a cidade de André e Pedro. 5 discípulos eram de Betsaida: Filipe, André, Pedro, João e Tiago, maior, seu irmão. 5 eram de lá. E Betsaida, significando casa da pesca, não tem nada lá hoje, certo, gente? Só ruínas. Aqui, olha. E a região também não é plana, mas hoje, como a gente vê, tem bastante lavoura. Por quê? Lá existem os kibbutz, vocês já devem ter ouvido essa palavra, que são comunidades judaicas fechadas, e ali eles têm a lavoura, tem às vezes pequenas indústrias que eles têm, e eles vivem ali de modo comunitário. As casas não são muradas, todo mundo respeita o seu espaço. O que sobra do consumo próprio, eles vendem para os mercados locais. E não é proibido, não é permitida a entrada nem a visitação a esses kibbutz. E são eles que continuam plantando na região próxima ao lago. Aqui um pedacinho de Betsaida, mas como vocês podem ver, só tem ruínas. Agora sim, o Monte das Beatitudes, que é o monte onde Jesus teria proferido as bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Não subiu numa montanha, era uma colina. Tudo é uma questão de tradução, certo, gente? Que leva a gente a conclusões erradas. Sentou-se e seus discípulos aproximavam-se dele. Abriu a boca e os ensinava. O Sermão do Monte, ele está relatado integralmente no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, por isso fala-se o Monte das Beatitudes. Mas vejam que ele não ficava longe de Cafarnaum. Aqui, olha, Cafarnaum e o Monte das Beatitudes. E um pouquinho mais para baixo, o local da multiplicação de pães e peixes. Era tudo pertinho. Não podia ser muito longe, claro. E Jesus ia no final da tarde. Quando a gente lê no Evangelho de Mateus, a gente pensa que Jesus falou tudo de uma vez só. Não ia dar tempo de falar tanto numa única vez. Então, no finalzinho da tarde, Jesus se dirigia para aquele local e ali ele pronunciava os seus ensinamentos. Então, vejam, gente, olha, é aqui, olha. Não é uma montanha, nem um monte, é uma suave colina. Então Jesus ficava aqui por cima e a multidão se esparramava nessa pequena encosta. Então todos podiam vê-lo e ouvi-lo.
E Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, chama Jesus de divino cantor, porque, segundo ela, Jesus, ao proferir o Sermão da Montanha, ele teria falado cantando, ou melhor, rimando, para que as pessoas pudessem memorizar, porque não tinha ninguém que registrou. Quem registrou que Jesus falou no Sermão do Monte? Alguém deve ter anotado. Mas o povo não sabia ler, não tinham livros. Então, para que as pessoas memorizassem, Jesus falava rimando. Claro, a rima só era possível no idioma hebraico. Quando traduz para português ou qualquer outro idioma, perde-se a rima, certo? Por isso que o povo conseguia guardar os ensinamentos com facilidade. Então, não é sermão do monte e nem da montanha, certo, gente? Foi numa suave colina muito próxima a Cafarnaum. No topo dessa colina tem uma igreja católica, um pequeno convento, vejam. E lá de cima não é uma colina acentuada, não é íngreme. E de lá de cima era possível avistar o lago. Olha que coisa mais linda, gente. Do outro lado, aqui já começam o que nós conhecemos como colinas de Golã, certo? Então, essa vista é lá de onde Jesus fez o Sermão do Monte. Olha a outra vista. Como é lindo esse lugar. E as águas do grande lago, voltar um pouquinho. É muito lindo, certo, gente? É só procurar no YouTube, tem muita, sobretudo para quem fica hospedado em Tiberíades, pega jet ski e vai passear. Ela é um local de turismo hoje, tá bom, gente? Nem pesca mais hoje. Itábiga. Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube. Ou seja, você podia contornar o lago a pé, ou você podia pegar um barquinho e chegar muito mais depressa. E a multidão, enquanto Jesus ia descendo de barco, a multidão acompanhava pela costa. Ele não tinha sossego. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão. Vejam, ele moveu-se de compaixão de novo perante a multidão e curou os seus doentes. Ele curava por compaixão. Essa região, que é a região chamada de Itábiga, também é conhecida como a região das 7 fontes. Como a gente pode ver, aqui tem um pequeno convento, um mosteiro. E na próxima imagem, gente, olha aqui, ó. Aqui tem 7 torneirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 pães, 5 peixes e 2 pães, eu sempre faço confusão. 5 mais 2, 7. As 7 fontes. É a cidade de aldeia de Itábiga, próxima a Cafarnaum. E aqui uma oliveira, que ainda está firme e forte. Genezaré. É a cidade de Genezaré, não é Tiberíades, é outra aldeia. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. Corria que nem por isso. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhes somente tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Gente, é algo que a gente não consegue imaginar. As curas realizadas por Jesus eram instantâneas. Bastava tocar na orla da sua túnica. Bastava estar perto de Jesus. O seu magnetismo era tão intenso que as curas aconteciam automaticamente e o povo ficava surpreendido. E na região de Genezaré tem um pequeno museu com o que eles encontraram de restos de uma pequena embarcação. E aqui a gente tem um holograma
como teria sido essa embarcação. E quando esses restos foram encontrados, foi muito noticiado na TV, porque para conseguir tirar a embarcação do fundo do lago, a madeira podre e o que sobrou dessa embarcação não se desmanchar, ela foi todinha envolvida em gesso. Na época foi uma notícia que não se falava de outra coisa na TV, nos noticiários. Ela foi inteirinha envolvida em gesso para depois ser retirada da água e não correr o risco dela se desintegrar, porque fazia quantas centenas de anos que aquele barco estava atolado no fundo do lago, e foram 2 pescadores que o encontraram. Então tem um pequeno museu em Genesaré com esse barquinho. Aqui uma imagem do passeio de barco pelo lago, a cidade de Magdala, ou Migdal, de onde era Maria Madalena. Jesus despediu o povo, subiu para a barca e voltou à região de Magadã, ou Magdal, ou Migdal. Aqui nós temos a foto de um kibutz nessa região, mas também existem estudiosos que estão escavando e encontrando coisas muito interessantes a respeito do tipo de vida das pessoas naquela região. Então aqui nós temos essas imagens de trabalhos realizados por pesquisadores de universidades locais. Se eles deixassem escavar o território inteiro de Israel, iriam encontrar coisas surpreendentes, principalmente em Jerusalém. E as tamareiras, né, gente? O que não falta, como vocês podem ver lá no fundo, são as tamareiras. Tiberíades, ou Tibérias, é uma cidade no norte de Israel, na região sul do lago, e aproximadamente com 40 mil habitantes, e ela foi erguida em honra ao imperador Tibério, claro, porque Tibério é um nome romano, não é um nome judeu. E essa cidade é muito bonita, e geralmente as companhias de turismo, elas se hospedam nessa região para depois poder percorrer toda a região do lago, daí percorrem de ônibus. Como a gente pode ver, ali a gente vê que tem alguns hotéis com piscinas, e assim vai. Mas a grande pergunta é, por que Jesus escolheu a Galileia? Por que Jesus escolheu uma região fértil, fisicamente, materialmente falando? Porque naquela região estavam reencarnados corações férteis, prontos para receber a mensagem, as sementes do seu evangelho. Região fértil, corações férteis. E na Judéia, que era um solo árido, estavam reencarnados os corações mais endurecidos, orgulhosos, doutores da lei, sacerdotes, rabinos, os escribas, os fariseus, estavam todos em Jerusalém. Jerusalém está localizada no deserto da Judéia, que não é um deserto arenoso, é um deserto rochoso, é um solo duro. Então, naquela região da Judéia, corações endurecidos. Na região da Galileia, corações férteis, prontos para receberem a mensagem, as sementes que Jesus trouxe para nós. Foi comentado que na Galileia, Jesus realizou 80% do seu ministério e proferiu 3 dos seus sermões. Um deles é o sermão das 7 parábolas do reino. E vocês sabem qual é a primeira parábola proferida por Jesus?
a parábola do semeador. Onde ele estava? Às margens do grande lago de Genezaré. Às margens do grande lago da Galileia. Ali ele proferiu as 7 parábolas do reino. E justamente a primeira, Jesus proferiu quase 60 parábolas, gente, mas a primeira é a do semeador. Onde ele estava? Às margens do grande lago. Onde ele estava? Na Galileia. Quem o ouviu foram aqueles espíritos que já traziam o coração, o solo pronto para a semeadura do Evangelho. Enquanto os cabeça dura, os de corações duros, estavam todos da Judéia, em Jerusalém, na terra nada fértil. Onde será que a gente estaria, não? Onde estaríamos nós? E o que Jesus espera de nós? Então, gente, o semeador, o jardineiro, nós já sabemos, trata-se de Jesus. Onde fica o jardim? Aliás, a palavra Galileia significa jardim fechado. Onde fica esse jardim hoje? Aonde? No nosso coração. Então, o propósito desta apresentação é tentar mostrar que o nosso coração é o local onde as sementes do Evangelho devem germinar, florescer, crescer, dar frutos, de modo que qualquer pessoa que se aproxime de nós possa sentir o perfume do Evangelho. Esse é o jardim, o nosso próprio coração. Muito obrigada.